Fala, galeres. Surgiu outra dúvida aqui no grupo do Telegram de um aluno, e desta vez relacionado com rig de personagem. Na verdade, uma dúvida muito simples, só porque estava acontecendo uma coisa estranha com esse personagem aqui que ele me mandou. Quando a gente tentava mexer aqui na cabeça, o pescocinho não acompanhava. A gente mexia aqui no torso, no peitoral, ele desconectava aqui, tá assombroso. A gente mexia aqui, ele dá loops em si mesmo. O que está acontecendo aqui, né? Bem, eu estava vendo aqui na estrutura do seu personagem, o jeito que você rigou, e eu desconfio que isso aqui foi baixado em Shutterstock ou FreePic, né? Porque ele já vem tudo separadinho aqui, já bonitinho mesmo, escrito em inglês. Você vê que às vezes tem braço e antebraço já separado, super top, já tipo com as interseções certas, ó, esse redondinho aqui, bem nas juntas. Ele foi bem próprio para fazer um rig mesmo. Só que como a gente está no morro, a gente precisa consertar algumas coisinhas que na medida que a gente vai ficando mais experiente, mais esperto, a gente já vai sacando isso quando olhar. Então vamos lá primeiro, vamos resolver uma coisa de cada vez. Bem, a primeira coisa que a gente vê aqui, vamos resolver esse bone aqui primeiro, de por que ele fica dando volta. A primeira coisa que a gente precisa para colar ele no chão são os target bones. Que está faltando aqui, geralmente a gente coloca os target bones bem aqui ao final da canela, antes do pé, entre esse bone e esse aqui. Então vamos lá criar. Clicando com A, ouvindo aqui. Vou aqui na extremidade, faço para baixo aqui, segurando o Shift para ficar retinho. Clico Alt e clico no lugar vazio para selecionar qualquer bone. Para quando eu criar esse aqui, não ser parentado a nenhum. Se a gente apertar P aqui, a gente vê que eles não estão parentados a nenhum. Na verdade, esse está, ó. Então sempre é bom a gente apertar o P para ver se a gente fez alguma coisa assim. Então a gente vai aqui, aperta P, está ligado lá no último bone que estava selecionado, lá na cabeça, nada a ver. E clica no lugar do vazio para não fazer caquinha. Agora a gente vai fazer os targets. Tem duas formas de fazer. Vamos primeiro nomear aqui, é sempre bom nomear os targets. Então a gente já vai selecionar esse bone da canela aqui, e a gente pode fazer isso tanto vindo em Bone Constraints, vindo aqui em Target e selecionando o que a gente colocou, no caso esse aqui, vai aparecer esse alvinho, esse alvo, uma bolinha ali, não sei se vocês perceberam aqui, que já vai ligar a ele. Vamos tirar todo o strength desses bones aqui, a gente não precisa disso. E vamos fazer o outro de outra forma, do jeito mais prático, em atalho. Aqui a gente só seleciona, vai no P de Parent de novo, naquele que a gente estava vendo a aparentação, que é esse aqui, Parent Reparenting Bone. Segura o Ctrl e segura aqui no bone que a gente quer que vire o target. Ele criou a bolinha ali de novo, do mesmo jeito que o outro. Já vai estar ligado aqui. Assim, uma das dúvidas, você disse que resolveu um dos problemas, era porque que ele ficava cruzando as pernas, né? Você pode resolver isso, ou quando você criar o rig, você deixar um pequeno ângulozinho aqui para tender a ele dobrar para o lado certo. Assim como você também pode colocar um bone constraint lá, o angle constraint, limitar para você poder virar só para o lado certo, mas eu não gosto de colocar essas limitações. Na verdade, eu não me preocupo quando está acontecendo isso. Você vê que aqui de vez em quando vai para um lado diferente, só para mostrar que está lá. Mas quando a gente está no meio da timeline, e a gente vai mexer alguma coisa assim, geralmente a gente escolhe um desses bones aqui, da canela ou da coxa, junto com o Transform Bone, clica e arrasta para o lado, e ele vai para o lado que a gente quiser. Então durante a animação ele já vai entender que é para o lado que a gente quer, ele não vai se preocupar com isso mais. Assim como você quiser reverter isso em algum momento, poderia fazer isso aqui. Então, quando está fazendo no tempo zero alguma coisa desse sentido, de dobrar os joelhinhos, pode relevar. Eu relevo aqui. Agora, outra coisa legal de fazer também é sempre pegar os pés, o bone dos pés. Pode selecionar os dois de uma vez, vir em Bone Constraint e colocar Independent Angle. São ângulos independentes.
Assim, você vai ver que o pé fica grudado no chão agora. E quando você quiser animar o pé, ele vai ter ângulos independentes do que está acontecendo ali com a animação da pelvis. Aí você pode fazer o que você quiser aqui. Muito bem, um dos problemas resolvidos. Vamos para o próximo. O próximo problema é esse aqui, que é muito esquisito, né? É muito esquisito, mas também é muito claro se você pensar bem. O rig que você fez aqui, você fez o layer bind para todos os bones, né? Você ligou a camada inteira a um bone para levar junto. O que é muito útil, muito prático quando a gente tem um bone, quando a gente tem um desenho de vetor que já está todo estruturado para animação de personagem. Você vê aqui que as interseções do braço e antebraço estão certinhos, bem top, mão separada, tudo separado certinho. Isso vai funcionar muito bem em algumas ocasiões. Porém aqui, a gente pode ir um passo além para irrigar esse personagem de um jeito um pouquinho mais avançado, de um jeito que tem um pouco mais de controle também. Aí, em vez de usar o Layer Bind, a gente pode usar o Point Binding. Se a gente clicar o Alt, segurar o Alt, clicar com o botão direito do mouse, em qualquer camada, em qualquer lugar, ele automaticamente vai selecionar a camada certa aqui, tá? É um atalho muito útil. E vindo aqui na camada do corpo, né, do body, a gente vê que esse bone aqui está com os contornos mais grossos, indicando que ele está com layer bind. Por isso que quando a gente mexe esse bone, ele vai inteiro, ó, porque essa camada inteira aqui, ó, ela vai acompanhar o bone, porque foi assim que você definiu, né? E eu acho que a intenção aqui é realmente fazer uma dobra mais orgânica quando você mexeu de cima e quando você mexeu de baixo. Para começar, se você quisesse resolver de um jeito mega simples, daria para tirar esses dois bônus aqui do torso inteiro, fazer um só, mas ia ficar um rig mais durão. Mas, em várias ocasiões eu fiz um rig super mega durão, porque não tinha por que fazer uma animação mais complexa. Então, cada caso é um caso, né? Então vou libertar essa camada aqui do bone. Só vou clicar aqui na camada, vir em bone e Release Layer. Agora não está mais linkado a nada aqui, se eu mexer, vai estar lá. Como é que a gente pode fazer aqui? Antes de fazer isso, é melhor a gente resolver o problema do pescoço ali, porque o pescoço, como eu disse agora há pouco, esses vetores baixados de Shutterstock e tudo mais, não prevêem isso, como é que vai ser aqui no morro, né? E eles colocaram o pescoço numa camada separada, só que levando também alguns pedaços de roupa que deveria estar no corpo. Então, antes de fazer o que eu queria fazer, eu vou simplesmente selecionar aqui a camada do pescoço e selecionar todos os pontos dessa camada, ou com o mouse, ou só clicando Ctrl A. Dá um Ctrl X, vir na camada do corpo, e dá um Ctrl V. Simples assim, vou jogar fora esse neck aqui, esse pescoço. Agora a gente volta aqui para o que a gente estava fazendo. Não está linkado a nada ainda. Agora, em vez de usar o Layer Binding, a gente pode usar o Point Binding, que vai dar um efeito aqui de você conseguir distorcer melhor esse corpinho. Que eu acho que era o jeito que você estava imaginando, o jeito que você queria, de quando a gente virar esse ossinho aqui, ele deformar apenas essa parte do torso, e esse bone deformar só a parte de baixo, certo? Então, com a camada do corpo selecionada, a gente pode selecionar todos esses pontos aqui até mais ou menos a altura desse bone. Clicar o I, que é a mesma coisa que nessa ferramenta aqui, Bind Points. Conferir se o bone que eu quero está selecionado ali em vermelho. Aí clicar em Enter ou Bind Points. Você vai ver que os pontos aqui eles ficaram mais gordinhos e com a cor daquele bone, que coincidentemente aqui ele é azulzinho, da mesma cor da camisa. Então ficou estranho, só deu para ver os pontos mais gordinhos. Mas é porque esse bone aqui é azulzinho. Nesse esquema de bind points aqui, cada bone fica de uma cor para a gente saber que a que bone está ligado o ponto. Tem uma aula específica lá do bind points.
Enfim, vamos testar aqui para ver o que aconteceu. Que é sempre um pouco imprevisível. Mas olha só que legal. Já ficou quase do jeito que a gente quer. Deformando ali o torso bem legal. A única coisa que deu errado aqui foi essas listrinhas, né? Que está aqui separando o corpo do braço. E essa listrinha do meio também, que não funcionou aqui. Mas vamos por partes. Eu vou deixar isso aqui quieto por enquanto para a gente fazer as outras coisas. Vamos resolver o pescocinho agora. Por que não mexe junto? A mesma lógica do corpo ali que aconteceu, que estava com layer binding, que a gente vai transformar em point binding agora. A gente só precisa mexer no pescoço, na verdade. Então aqui em Body, a gente pode selecionar todos esses pontos aqui de cima do pescoço, esses pontos aqui da sombrinha da cabeça junto, e aí que vem a mágica. Esse pescoço aqui é esse formatinho aqui, ó, meia lua. Esses pontos aqui compõem o pescoço também. A gente pode selecionar eles também. Esse e esse. Deixa eu ver se está faltando algum. Acho que não. Estou na ferramenta errada, devia estar clicando I. E agora a gente coloca o Bind Points. Aqui creio que já vai ter resolvido, vamos ver o que aconteceu. Acho que resolveu. Se a gente esconder essas linhas aqui, já vai ver que deu um efeito ali. Então, mais um problema solucionado. Vamos resolver agora essas listrinhas que estão incomodando para isso aqui ficar top já. Essas listrinhas aqui são por causa dessa estrutura de vetor de quando você baixou, que estão servindo aqui no caso só para separar o braço do corpo, né? Visualmente, só uma listrinha aqui para separar. Só que eles vieram em uma camada, em uma linha própria, na verdade. Se selecionar aqui e aqui, apertar T, você vai ver que é um traço ali independente. Isso aqui na verdade só atrapalha, só vai deixar mais confuso. Então a gente pode apagar aqui no Delete mesmo. E a gente vai refazer essas linhas de outro jeito. A gente simplesmente vai adicionar aqui 2 pontos, mais ou menos onde eles estavam. Vou fazer no olhômetro aqui mesmo. Provavelmente a gente vai ter que ligar esses pontos aqui no Bone de novo. Aqui no I. Esse e esse. Ele estava selecionado também? Não. Foi. Isso aqui não precisa não. Há um bind point. Ó, já estamos chegando lá. Daí com a ferramenta Select Shape, a gente vai habilitar aqui o contorno dessa camada do corpo. Vou deixar aqui um azulzinho claro parecido com o de antes. Vou fazer no olhômetro aqui mesmo. Agora eu vou esconder alguma dessas bordas e deixar somente entre os pontos que eu criei agora há pouco. Eu posso fazer isso vindo na ferramenta Hide Edge. Aí eu vou esconder aqui, esse e esse. Aí fica interessante, né? Aí, como está muito grosso aqui, a gente pode regular isso manualmente, em vez de mexer ele direto na configuração principal da camada. A gente só seleciona um ponto desses e com a ferramenta Line Width, que é esse aqui, a gente clica e arrasta, ele vai afinar um pouquinho e fazendo a mesma coisa com os outros.
Não lembro qual que era a extremidade mais grossa. Acho que era assim. Acho que tá bom também. Tá legal, né? Beleza, então. Mais um problema resolvido. Agora acompanhando certinho, ó. Tava mais fininho mesmo essas bordas, né? Mas se entenderam a lógica, dá pra arrumar ali depois. Esse tracinho aqui no meio também. A gente tem que fazer a mesma coisa. Na verdade, isso aqui eu acho que vai dar certo apenas porque ele é uma linha reta que não tem mais subdivisão. Então a gente só criar alguns pontos a mais aqui, ó. Talvez um aqui, 1, 2, 3 só. Já vai funcionar. A gente tem que ligar certinho lá de novo os pontos. Esses 2 pontos aqui. Eu posso selecionar tudo. E foi. Só que esse aqui não era para ter ido junto. Ó, tá ficando bem legal. Mas esse aqui não tá linkado ainda. Ó. Faltou a gente fazer o link dos de baixo, olha só. É só a gente pegar os pontos. Primeiro selecionar o bone, que a gente quer, esse. Selecionar os pontos daqui para baixo com a camada do corpo ali selecionada. E Enter. Agora sim, tudo funcionando certinho. E agora sim, mais um problema solucionado. Agora tem mais umas coisinhas ainda que eu queria falar, que não fizeram parte das dúvidas, mas que eu acho que pode deixar melhor isso aqui ainda. Uma delas é essa pelve quadrada, que não funciona tão bem geralmente em rigs, porque quando a gente mexe aqui na pelvis, dependendo do esquema, se a gente for rotacionar, por exemplo, ela fica uma ponta quadrada aqui. Ela desconecta do corpo. Desculpa, ela desconecta da coxa. Aí fica parecendo uma continuação de uma camisa, quando na verdade isso aqui faz parte ainda do contorno da bunda, aqui da perna, né? Então geralmente esse tipo de coisa dá para resolver de um jeito bem simples, que é simplesmente arredondando aqui essas pontinhas quadradas aqui. É claro que a gente não vai deixar assim, né? Cadê os handles? Deixa só levemente arredondado aqui, se encontrando com o finalzinho da coxa. Uma licença poética aqui para deixar menos reto, que talvez seja o estilo desse personagem, mas só para funcionar melhor. Porque aqui, ó, agora, ele fica mais bem emendado ali. E esse arredondamento que a gente fez serviu até para parecer uma bundinha ali, em vez de parecer o final de uma camisa quadrado. Tá mais interessante, ó. E aqui embaixo também tá mais arredondadinho e tal. Isso vai ser bom quando fizer um ciclo de caminhada. A pelve geralmente redonda é mais prática. Então, mais um problema solucionado aí. Aproveitando o embalo aqui, que eu me empolgo. Outras coisas legais que a gente pode fazer. Quando a gente mexe o bracinho dele, tá meio artificial essa parte aqui, vocês não estão achando? Quando você levanta aqui, o ombro dele não reage direito. Dá pra perceber que é só um negócio duro ligado a outro. E aqui que a gente começa a brincar com os actions, com as ações, os famosos smart bones que o morro proporciona. E aí que o rig fica mais gostoso, cara. Com essas programações que a gente faz, com essas pré-programações que a gente faz, que eu vou mostrar aqui, que vai fazer parte do seu rig, e que sempre que você mexer nele, ele já vai fazer uma reação ali que
que vai ser sempre conveniente. Por exemplo, vamos partir para a ação aqui. Esse bone aqui do braço que a gente estava mexendo. E clicar em New Action. Não pode ser ação, que tem que ser com a camada principal selecionada. Agora sim, New Action. Ele vai criar uma ação com o mesmo nome do bone selecionado. Nesse caso B5 aqui, porque a gente não deu nenhum nomezinho para ele. Mas já vai ser a gravação desse bone aqui. O que é essa gravação? É criado aqui, ó. Se eu clicar 2 vezes, você vê que a timeline fica até azulzinha aqui, quer dizer que eu estou dentro de uma pré-gravação, digamos assim, dentro dessa ação que tornou esse bone aqui um Smart Bone. O que eu faço aqui? Aqui que é legal, você pode, por exemplo, escolher até o frame 100, que já é bem interessante. Com Transform Bone, você leva o seu braço para cima. Isso quer dizer que quando este bone rotacionar para o canto que você colocou, agora você pode gravar aqui qualquer coisa dentro de qualquer camada, dentro de qualquer coisa, que sempre que você mexer esse bone aqui, o que você fizer agora vai acompanhar junto. Como assim? É o mesmo princípio dos Smart Bones que já estão na aula do curso, que já estão mais bem explicados, aqui eu fico me enrolando. Mas, por exemplo, vamos para a prática para mostrar que legal que dá para fazer. Posso vir aqui no corpinho, selecionar esse ponto aqui, criei um keyframe para ele, vou lá no frame 100, onde coloquei o máximo do meu braço levantado, e adapto aqui, mexo no que eu quiser para ficar certinho. De repente, você vê que aqui também ficou um vão, né? Eu posso ajustar aqui para vir para cá. Provavelmente no meio vai estar meio esquisito, até que nem tanto. Mas ó, aqui no meio eu também posso ir ajustando. E agora sempre que quando você levantar aquele bracinho, vai ocorrer essa animação que você está fazendo aqui. E isso está mexendo em 2 pontos, mas eu poderia mexer na posição de qualquer ponto, de qualquer camada. Poderia mexer, fazer uma animação de posição de qualquer camada. Dá para fazer literalmente tudo que dá para fazer no morro. Você pode incluir dentro de um Smart Bone numa pré-animação. Aí você volta para o rig clicando aqui em Mainline. E se você mexer agora aquele bracinho, o ombrozinho e essa parte aqui já vão acompanhar. É o mesmo princípio da aula do Smart Bone, que eu faço um bíceps, né? Só que na hora que a gente está fazendo um rigzinho desse, a gente precisa ter esses insights, que dá para fazer muita coisa legal. Aí, só a título de informação, você consegue criar outra ação para esse mesmo bone aqui. Se você novamente for aqui na camada principal e com este bone selecionado, clicar aqui em New Action, ele vai fazer um B5 2 agora. E só dá para alcançar até 2. Porque aqui a gente pode fazer a lógica contrária. Em vez de subir o bone lá para cima, em vez de subir o bracinho, que a gente fez no outro, aqui a gente pode fazer o contrário, para cá. Não tem muito que a gente consertar aqui, mas só para vocês verem que dá. Então vamos fazer alguma coisa aqui simbólica. Vou pegar algum ponto. Vamos consertar aquilo ali mesmo, ó. Tá esquisitinho. Acho que é só isso que dá pra fazer, né? Vou dar uma exageração aqui só pra ficar mais evidente. Voltamos aqui para o Mainline. Vamos mexer aqui no bone. Olha que legal. Agora mexendo para cima faz aquela pré-animação dos ombrinhos aqui da parte de trás. E vindo para cá, ele arruma ali um lombrinho. Então ficou 2 ações para um bone só. E agora você pode fazer com o outro lado, pode fazer coisas assim. Então acho que a gente está com todos os problemas solucionados aqui. Tudo funcionando certo. Bracinhos. Ele colado no chão, só está dobrando a perninha ali. Mas a gente consegue corrigir na timeline.
E só a título de ensinamento, uma outra opção que em vez de fazer o bind points aqui para o corpo, se quisesse facilitar um pouco as coisas, você também poderia usar o strength bone aqui, o flex binding. Que daí, sem precisar ligar os pontos todos, ele já vai meio que interpretar a camada como uma borracha, coisa assim, e já levaria a fazer um efeito bem parecido. Agora ele está fazendo bind points, mas você poderia fazer isso aqui também. Então é isso, ficou uma aula gigantesca. Então vamos que vamos, tomara que tenham gostado. Até a próxima aula.